Ó, esse vídeo aqui foi o meu primeiro vídeo. Esse aqui foi meu primeiro vídeo do canal, do meu canal do YouTube. E eu coloquei, teve 2 marcações gostei, teve 28 visualizações. Teve 28 visualizações e foi postado no dia 19 de fevereiro de 2021. Daí aqui eu escrevi: não estou conseguindo postar no Facebook, por isso estou postando aqui. Há muitas manipulações para que eu não postar, porque todos precisam saber. Eu coloquei isso. Então aqui, 28 visualizações, 19 de fevereiro de 2021 foi quando foi postado. Aqui o meu nome, né, meu canal, tem 140 inscritos, Luana Garcia dos Passos. Aqui não tem nenhum comentário e ainda tiraram os comentários, ó, os comentários estão desativados. Não fui eu, foi alguém, ou o YouTube, ou os meus perseguidores do satanismo, da justiça, né, porque em seguida eles me internaram, foi 3 meses depois, em maio, no final de maio me internaram, e eles não queriam que eu falasse do Apocalipse capítulo 13, que é o satanismo, que é enganação, que é o contra, né, eles fazem as pessoas que salvam, né, quem está destruindo o sofrimento, eles veem, e o satanismo e Satanás fazem o contra, fazem a confusão. Então eu estava destruindo esse sofrimento e eles fizeram contra, com certeza, para que as pessoas não comentassem, até eles conseguirem me destruir, né, para eles, que seria me internar, para dizer que eu era louca, e as pessoas que comentassem, que quisessem saber disso, seriam loucas também. Então deve ser por isso que o Instagram não deixou comentários. Daqui tem só o compartilhar, remix. Eu não consigo fazer download. O download que tem para fazer, ó, é só, ó, teste grátis. Vamos ver. Tem que pagar para poder fazer download desse vídeo, ó. Aqui ainda tem que ter cartão, é bem difícil. Então eu não consigo fazer download desse vídeo. Vou até ver se eu consigo fazer dos outros. Aqui não consigo salvar e tem só o denunciar. Faz 4 anos esse vídeo e aqui não consegue comentar e não consegue fazer download do vídeo. Então eles não queriam que visse esse vídeo. Agora eu vou fazer, tô fazendo um vídeo de tela para guardar esse vídeo, porque eu não consigo, eu não tenho ele guardado, né? Eu devo ter no Facebook postado. Se eu não tiver, eu tô fazendo esse vídeo já para guardar ele, porque eu guardei no YouTube, mas como o YouTube tá me incomodando, eu já vou fazer esse vídeo de tela para assegurar que eu tenha esse vídeo e provando, né, que foi postado dia 19 de fevereiro de 2021, antes da minha primeira internação, que foi dia 22 de maio de 2021. Foi ali pelo final de maio, foi ali pelo dia 20 e pouquinhos, 22, 21, 22, 23, por ali. Eu tenho os papéis para confirmar, tenho filmagens do dia, tenho os posts do dia, tem tudo. Agora eu vou colocar o vídeo. Aqui ele tá rápido, eu vou colocar ele devagar. Ele tá baixo, é bom gravar de novo mesmo. Comecei, eu tinha feito todo o vídeo, só que eu não sei onde está agora, eu tinha enviado para o aplicativo e não tô achando. Eu resolvi fazer um melhor, e eu fiz legal, e tô me inscrito com incomodando. E eu teve que terminar o raciocínio do capítulo 14, que eu iniciei,
e já postei um vídeo. Vai começar a minha linda camiseta maravilhosa da Cruz dos Humanos da Cena do Rock. Aí ele já me chamava de louco e eu tô incomodando eles com isso. No vídeo anterior eu já tinha lido todo o capítulo de Apocalipse, capítulo 13, que é onde fala com meia, que é onde está descrito todo o mal, né? Principal mal de agora, que foi que eu lendo e entendi. Então eu li, entendi, me convenci de que aquilo era, não li em nenhum outro lugar, na verdade eu peguei aquilo ali, fui pesquisar e vi que falava o que aquele número significava, que um D significava, e fiz todo o entendimento do paganismo cristão, contrário à Bíblia, o mal, e são pessoas que odeiam cristãos, perseguem os cristãos. Então o que eu tinha falado era sobre o monstro, que haviam 2 monstros no capítulo 13 de Apocalipse, e havia um monstro que subia do mar, o primeiro monstro, ele tinha 10 chifres, uma coroa em cada chifre. Daí eu tinha falado que eram 10 reis, né? Que eram os 10 reis daquele listinho. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Plutão, Vitélio, Vespasiano e Tito. Acho que eu expliquei porquê, né? Eu vou ter que fazer toda essa parte aqui porque pode ser que eu não tenha falado, que eu não me recordo agora. O fato é, Júlio César foi um grande ditador também, foi uma pessoa muito má. Só que o primeiro imperador do Império Romano mesmo foi Augusto, que foi quem perseguiu a família de Jesus Cristo, Maria e José. Daí depois, em 64, foi quando começou a se formar o cristianismo. E quando Nero começou a perseguir mais do que ele já perseguia, né? Porque já era mal. E daí ele começou a perseguir os cristãos. Os cristãos são, em 64, eles começam a se formar, Nero começa a perseguir através dos impostos, que foi uma forma de pressionar os cristãos, de infernizar os cristãos, que seria a partir do imposto, né, que é destruir a prosperidade dos judeus, dos cristãos, na época, que seriam os judeus. E daí, com os exorbitantes impostos cobrados por Nero ao templo de Jerusalém, a Jerusalém, aos lugares sagrados, houve a primeira revolta dos judeus depois de Cristo. Essa primeira revolta, ela se formou, e assim, primeiro se forma a coisa, né, acontece as coisas, aí se forma um determinado grupo, depois estoura, né, antes de estourar acontece essa formação. É como um ciclone, né, e começa devagarzinho, depois estoura tudo. E daí começou no meio, que foi no período do Império de César Nero, quando se formou a revolta dos judeus no meio do 66 por conta dos impostos exorbitantes que o Império Romano, César Nero, cobrava dos judeus, em retaliação por conta do cristianismo. Daí ali fala que os 10 chifres continuam uma coroa, significa um rei, que seria imperador, né? Rei, imperador na época. E falava que o dragão deu o seu poder, trono e grande autoridade. Esse poder e trono e grande autoridade que deu ao monstro, o dragão, para mim, eu tinha lido, e para mim seria o diabo.
Só que assim, o diabo é um espírito, né? Ele influencia as pessoas. E eu acho que esse dragão ali do capítulo, eu no vídeo anterior eu teria falado isso, era o diabo, só que o dragão aqui, nesse capítulo, eu acho que é Júlio César, que também é representado pelo diabo, porque eles estão todos ali batizados pelo diabo, né? Então, seria Júlio César, que é um dragão que deu todo o seu poder ao monstro, que seria seria esse monstro de 7 cabeças e 10 chifres, com uma coroa em cada chifre. Daí agora nós vamos para o próximo. 7 cabeças. Quando eu me toquei nessa, mandei mensagem falando: eu sou uma gêmea. Sou gêmea do Apocalipse. E porque eu não tinha pensado nisso antes, e até eu fiquei raciocinando sobre, e cheguei à conclusão de que as 7 cabeças seriam as 7 cidades. Seriam as cidades que mais lucravam para o Império Romano, que seriam as cidades que teriam, seriam 7 cabeças, que teriam nomes que eram blasfêmios. Ou seja, elas tinham nomes que eram blasfêmios. Então, haviam cidades que geravam muito imposto, muito dinheiro para o Império Romano, e que elas tinham nomes de imperadores. Que esses nomes de imperadores, os imperadores romanos seriam blasfêmia contra Deus, porque eles são pagãos. Eles faziam totalmente o contrário à Bíblia, eles faziam coisas horrorosas e perseguiam cristãos. Então, para mim seriam essas 7 cabeças, porque essas sete cidades que detinham muito dinheiro, elas eram governadas, tinham muito poder. E fala que uma delas teve um golpe mortal em uma das cabeças, mas havia sarado. No meu entendimento, uma delas teve um golpe mortal em uma das cabeças, mas havia sarado. Seria uma cidade que teve um golpe mortal, foi destruída, mas ela sarou. E fala no capítulo também que todos admiravam o monstro por conta disso, pelo golpe que recebeu, e ela sarou. Tudo que envolve o paganismo envolve prosperidade. A alma vendida envolve prosperidade. Aí o que acontece? Para mim, essa cidade que foi destruída seria uma cidade do Império Romano que gerava muito dinheiro, mas ela foi destruída. Para mim ela foi destruída com espada. A espada significa a palavra de Deus, então para mim ela foi destruída com a palavra de Deus. E o que eu achei ali, investigando sobre o Império Romano, seria Cesareia. Porém, em Apocalipse fala muito em Babilônia. Babilônia foi, eu acho, se não me engano, foi onde construíram a Torre de Babel, que aquilo foi a maior blasfêmia que poderiam fazer uma torre de Babel, que chegou lá em cima, todo mundo teve que mudou de língua, ninguém entendia mais ninguém, e onde todo mundo começou a falar cada uma língua só, línguas diferentes. E foi um castigo de Deus, né? Então, para mim, eu acho que seria Babilônia ou Cesareia. Mas eu não sei onde que é Babilônia hoje, mas eu acho que ela fica no Iraque, no Paquistão, em algum lugar ali. Ou também, a minha conclusão do outro vídeo era Cesareia, porque Cesareia vinha de Júlio César. Os 10 reis que aparecem ali, eles são todos da dinastia Júlio-Claudiana, que vem de Júlio César. Primeiro Júlio César, daí veio. Eles sempre têm César Augusto nos nomes de imperadores deles. E daí Cesareia fica ali perto de Tel Aviv, que fica em Jerusalém. E Tel Aviv é uma cidade, seria uma cidade no Oriente,
que rende mais dinheiro, rende muito dinheiro, depois de Dubai. Lá tem cinema, tem especializações, tem estudos científicos, tem uma cidade muito avançada. E onde tem esses negócios assim, com certeza é por conta do sinal de progresso, de coisas de pagão. Isso é coisa de pagão. Então ali, Jerusalém pede socorro. Tel Aviv é uma cidade, eu acho que essa cidade foi reconstruída. Daí, ou seja, essa cabeça, ela ficou com uma admiração pelas pessoas, essa cabeça do monte não ficou de admiração, porque foi uma cidade que foi completamente destruída e por todo esse jogo manipulado, pagão que eles fazem para prosperar, eles conseguiram reerguer essa cidade. E isso gera muita admiração e talvez para mim eles usam como referência para que as pessoas acabem vendendo a alma e consigam ascender ao progresso mais rápido como eles fazem hoje com as pessoas. Eles ludibriam e iludem as pessoas. Também no capítulo fala que que esse monstro é um leopardo e tem pés de urso e boca de leão. Leopardo significa sagacidade, inteligência, inimigo desleal, astuto, sagaz, inteligente, que arma, que tem armadilha. Esse é o significado do leopardo. Porque se colocar, eu pesquisei isso pelos significados dos sonhos. Daí eu coloquei lá o significado sonhar com leopardo. Daí apareceu isso e realmente com certeza é isso. Pés de urso significa pisar nos outros, esmagar os outros, destruir os outros, aniquilar os outros. E boca de leão, imposto. Como destruir os outros, pisar nos outros, ser sagaz, inteligente, ser inimigo desleal, astuto, ser um bom inimigo. É que nem no livro da República, é bom ser um bom inimigo, tipo amigo dos amigos, inimigo dos inimigos, entre inimigos dos amigos e inimigos dos inimigos. É inimigo dos amigos e os amigos se odeiam. É bem assim são as medidas, eles não são amigos de ninguém. Eles são totalmente inimigos de todo mundo, são sagazes, inteligentes, desleais, astutos e armam o tempo todo para poder ficar por cima e não tem ninguém que depois venha destruir eles. Daí, ele fala em agir durante 42 meses, 1.260 dias, agora eu não estou me recordando. Daí aqui fala, venceu o povo de Deus, que seguiu o porquê dos 10 chifres, porque a revolta começou em 67, se formou no meio do Meio, se deu em 66 no Império de César Nero, mas ela estourou em 77 e ficou até 80 depois de Cristo, no ano 80. E o ano 80, ele foi, quem era o imperador era Tito. Tito era o ano 80. E aí o que acontece? Antes de se formar o Império Romano, lá era Júlio César. Aí depois do Império Romano, quando Jesus Cristo nasceu, já era Augusto. Aí depois foi Tibério, Calígula, Cláudio, depois de César Nero, que foi no ano de 60. César Nero foi de... Eu não estou me recordando agora, mas ele foi até 68, 69, e foi em 64, se não me engano, no ano 64. Mas ele foi ali pelos anos 60 depois de Cristo. Daí depois dele teve o ano dos 4, que foi o ano de 69. Houve 4 imperadores. Aí Galba e Otão foram mortos. E Pélio, não me recordo agora se eles foram mortos ou se eles só tiraram ele de lá para que Vespasiano entrasse como imperador. Porque no Império Romano, assim, não era genealogia. Era quem conseguisse derrubar o outro. Era que o inferno, um derrubando o outro, né? O verdadeiro inferno no Império Romano. Daí Vespasiano,
ele fez uma repressão aos judeus e destruiu o lugar mais sagrado que existia para os judeus, para os cristãos, para Deus, que era o templo de Salomão, que levou muito tempo para ser construído. E foi totalmente calculado para fazer aquele templo, e Deus morou lá. Deus morava lá, Deus estava lá. Foi muito importante. Que hoje tem uma mesquita dos muçulmanos, né? Que está lá e que para mim é totalmente pagão. Os muçulmanos são pagãos. Existe um Deus, é toda uma manipulação. Daí depois de Vespasiano foi Tito. E Tito foi quem destruiu completamente os judeus. Ele fez uma carnificina, foi bem horrível. E ele acabou vencendo o povo de Deus, como consta ali em Apocalipse, que fala que venceu o povo de Deus. Foi através de Tito, que foi o 10º rei, depois do imperador. Depois de César Nero, que começou a revolta, daí teve o Números 4, que permaneceu Vespasiano, e depois Tito. Daí recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças através da subida ao poder. Daí, ou seja, eles destruíram os judeus, que era um povo próspero, que era um povo sagrado, destruiu todo lugar sagrado de Deus, e isso acabou fazendo com que eles fossem mais poderosos que os outros, que isso acendeu o poder do Império Romano sobre todos os outros lugares, né? Principalmente no perto, que chegou até Portugal, Espanha, Portugal. E eles tiveram províncias lá também, né? Aí depois todos adorarão, menos os que tem o nome escrito no livro da vida, ao qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Como acontece, tipo, a pessoa prospera, a pessoa está muito bem na vida, todo mundo admira, meu Deus, nossa, ele é melhor. E foi o que aconteceu com o Império Romano. Eles venceram os judeus, todo mundo achou que eles são os bons homens, né? Os santos, que de santo não tem nada. E daí assim, tipo, ludibriaram e causaram ilusão diante das pessoas. E eles ficaram como os reis assim, que serviam de exemplo às pessoas. E assim, eles acabaram propagando essa forma deles de ascender ao poder e de prosperar. Só que depois, conforme o cristianismo foi crescendo, eles foram passando, eles foram fazendo isso por manipulação. Eles já faziam por manipulação, mas depois a melhor forma de fazer seria manipulando, né? Porque daí começou a abrir os nossos com o cristianismo, com a morte de Jesus Cristo. Foi um plano de Deus para mostrar para as pessoas como deve se viver. Por exemplo, Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que é a Bíblia, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus, ele era o Velho Testamento, e depois ele nasceu e virou o Evangelho. Então a vida de Jesus Cristo é o Evangelho. Ou seja, eu sempre falo desse exemplo de que é como a gente está na faculdade, a gente faz primeiro o estudo teórico e depois a gente faz o estágio, que seria a prática. É como se estudar Jesus Cristo, estudar a Bíblia, estudar Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que fazem parte de um só, seria estudar o Velho Testamento e depois estudar o Evangelho, que seria a vida de Jesus Cristo, um estudo teórico e um estudo prático de Jesus Cristo. Só que ele mostrou pra gente em teoria e depois mostrou pra gente na prática. Jesus Cristo era totalmente o Velho Testamento ambulante.
Depois, a prática dele foi que ele deixou de exemplo para nós. Por isso, hoje nós vivemos o Evangelho. O Evangelho é a parte mais importante agora que nós temos que ir a vida de Jesus Cristo. E principalmente para chamar ele para a gente. E daí, o segundo monstro, fala do segundo monstro. O primeiro monstro subiu do mar e o segundo monstro subiu da terra. O segundo monstro tem 2 chifres de carneiro, que já me remete ao carneiro lá da imagem do satanismo, um negócio horroroso. Mas ele falava como um dragão. Usava a autoridade do primeiro monstro em sua presença. Ele usava a autoridade do primeiro monstro, ou seja, o primeiro monstro fez... o primeiro monstro, ele é representado pelo paganismo. Então, o primeiro monstro é o paganismo, que faz parte dele as 7 cidades, a referência dele é as 7 cidades, e os 10, as 7 cabeças, as 7 cidades, e os 10 chifres, os 10 imperadores. Eles servem de referência. O meio seria pela referência da perseguição cristã. Então, paganismo cristão, não é paganismo romano, paganismo cristão. Ao contrário, a Bíblia eles persegue os cristãos. Então, o primeiro monstro é o paganismo. O primeiro monstro é o paganismo. E é o paganismo, que a referência toda os 10 imperadores, e a autoridade cristã seria essa forma de manipulação. Através da manipulação, eles conseguem tudo, eles manipulam tudo e conseguem prosperar, progredir. E só que para que eles façam isso, que isso é contrário à Bíblia, manipulação é mal, porque se fosse bem, não precisava manipular, não precisava esconder. E como ela é contrária à Bíblia, ela vai contra a Bíblia, vai contra os cristãos, vai contra os regulamentos de Deus, né? Então nunca vai ser aceito por nenhum cristão. E por isso que ele fala que é muito fácil uma pessoa se corromper a sua alma através dessa manipulação de prosperidade, de ascender o poder. E só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida que não vão se corromper, não vão corromper a sua alma, eles não vão cair na manipulação. Tem pessoas que é mais difícil de cair na manipulação do mal e acabar vendendo sua alma. Outras, a maioria é mais fácil cair. Daí o segundo monstro, ele vem com a mesma autoridade do primeiro monstro, que seria a autoridade do paganismo. Usava a autoridade do primeiro monstro em sua presença. O paganismo é uma religião, né? Uma religião, toda religião. Tudo que nos remete à religião hoje, que vem na nossa mente, catolicismo, igrejas evangélicas, elas são símbolos de poder. Então, o paganismo é um poder, é uma religião e é um poder. Só que hoje, com a força do cristianismo, desde a época, que depois de 390, o cristianismo foi regulamentado oficialmente uma religião. Então, se tornou mais forte, foi mais propagada. Então, as pessoas começaram mais a entender e começaram a entender melhor o que é o bem e o mal. Por isso, hoje ela é manipulada, o mal é manipulado pelas pessoas que vendem a alma, as pessoas que são más, só que elas manipulam o mal em forma de bem. Antes era assim escancarado, né? Então, a referência para ele seria o primeiro monstro, que seria o paganismo, que é representado pelo 666, que é César Nero, e que são representados pelos 10 imperadores e as 7 cidades, que uma delas ele teve um golpe, mas com toda essa forma de ascender ao poder e a prosperar do paganismo, através da manipulação, derrubando, destruindo os outros, eles ascenderam ao poder. Então essa cidade serve de referência para essas pessoas, que eu acredito que seria a Cesareia no Império Romano e hoje é Tel Aviv.
Eu não sei exatamente, não consegui achar muita coisa, tem que pesquisar mais, não achei muito, não gosto de achar. Não gosto de procurar nada de pagano, nada de paganismo eu gosto de achar. Gosto de procurar, porque isso é tanto desgraça. Coisas que enjoam, embrulham o estômago. Marcelo ele tinha a autoridade do primeiro monstro em sua presença, que seria o paganismo, né? A autoridade da religião do paganismo. Daí ele forçava a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curada. Então esse segundo monstro forçava a adorar o primeiro monstro, o paganismo, aquele cuja ferida seria curada, que uma das cabeças que tinha sido ferida pela espada, que seria, espada significa a palavra de Deus, mas ela foi curada. Então essa adoração, porque é a adoração que ele faz ao primeiro monstro, ao paganismo, seria todos. O que é o paganismo cristão? O paganismo cristão é o contrário à Bíblia, que seria, por exemplo, as coisas que eles fazem adorar. Hoje, por manipulação, eles praticam pedofilia, eles praticam incesto. Isso é coisa que Deus detesta, isso é ritual satânico. Então, com a manipulação, eles conseguem esconder isso e fazer com que isso seja propagado, continue sendo propagado de forma manipulada. Eles manipulam toda essa situação, assim, escondendo isso. E esse tipo de coisa é uma adoração ao diabo, é um ritual satânico. Todas as leis que se encontram na Bíblia, que estão ali em Levítico, principalmente Êxodo, tem coisas ali bem graves assim que Deus detesta, principalmente pecados sexuais. E isso é uma adoração ao diabo, e eles manipulam para que isso aconteça, para que adorem ao diabo. E isso se torna uma coisa forçada. Isso é uma coisa forçada. E através da manipulação, porque se não faz, acontece alguma retaliação. Eles fazem um jogo no meio disso tudo. Eu conto isso porque eu tenho feito várias denúncias a respeito e é muito difícil denunciar isso, é muito difícil. Só que uma retaliação infernal. Não é pior do que descobrir isso, né? Mas é muito difícil mesmo. Faço muito trabalho, assim, muito trabalho para poder ver, desde que eu comecei a abrir a boca a respeito disso. Isso é uma adoração ao diabo, eles forçam isso, eles forçam de forma manipulada, porque se a pessoa não faz, a pessoa cai nisso, a pessoa não faz, eles continuam, eles perseguem de forma manipulada, eles perseguem, eles infernizam a vida da pessoa para a pessoa fazer isso. Então acontece uma desgraça, que não existe desgraça nem azar, tudo é feito por manipulação por pagãos, pessoas que venderam a alma para prosperar sem meu poder. E forçava a adorar o primeiro monstro, que cuja ferida mortal havia sido curada. Fez coisas espantosas, fez cair fogo do céu e na terra. Enganou todos os povos da terra por meio de coisas que foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. Disse para os povos fazerem uma imagem em honra ao outro monstro. O segundo sopra vida ao primeiro monstro. O segundo monstro sopra vida ao primeiro monstro, que seria o paganismo. Esse segundo monstro, que eu imagino que seja aquela imagem, uma referência àquela imagem do satanismo, seja ele com os dois chifres de carneiro. E se for comparar, Jesus Cristo ele é tido em Apocalipse como um cordeiro santo que foi morto, né, sacrificado pelos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos. Se ele não tivesse morrido, nós não saberíamos que uma pessoa inocente viveu uma vida dedicada a Deus, lendo a Bíblia, estudando a Deus, fazendo tudo que era santo, mas nem santo morreu pregado numa cruz com um maldito, que morrer na cruz era sinônimo de maldição, sendo inocente. E a partir do momento que ele foi morto lá, foi quando as pessoas se tocaram que realmente era Jesus Cristo.
que ele era santo, que ele era descendente de Davi, como já viu nas profecias aí na Bíblia, que ia vir um rei de Davi, porque primeiro foi Saul, o rei que Deus escolheu. Primeiro teve, no Velho Testamento fala que primeiro teve depois de Adão, né? Depois criou Adão, daí depois eles pecaram, eles foram pro mundo, daí começou o paganismo, daí Deus tentou de todas as formas conduzir a humanidade para o caminho do bem, assim, muito difícil por conta da influência maligna. Daí Deus fez os mandamentos através de Moisés, primeiro Deus deu